7h05, um bom dia, ouvinte da Folha FM, eu sou o Marco Antônio Rodrigues. Vamos juntos até às 12 horas e agora começando com o Folha no Ar. Como eu falei, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Ao meu lado teremos o jornalista Arnaldo Neto, nossa convidada de hoje, a secretária de Meio Ambiente de São João da Barra, Marcela Toledo. Antes vamos dar aqui a previsão de tempo para hoje. Amanhã é feriado, depois a gente fala um pouquinho também sobre o tempo no feriado. A previsão é de máxima de 32 e mínima de 22, possibilidades de chuvas ainda pequenas nesse momento. Céu nublado, mas o sol aparece. Então vamos lá, bom dia Arnaldo, bom dia Marcela. Ouvintes da Folha FM. Antes de a gente começar a conversa com a Marcela, eu queria dar uma passada nas notícias desse fim de semana. A manchete do portal Folha 1 é o número de casos de dengue cresce em Campos e acende alerta. Acho que todo período que a gente vai passando aí desse tempo frio, já chegando o verão, o tempo vai esquentando, é um alerta pertinente, né? Lembrar as pessoas que precisam verificar seus quintais, tirar aqueles minutinhos para ver locais que podem acumular água. E, novamente, esse número de casos tem crescido em todo o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já estava em alerta. Campos estava sob controle, pelo menos nos últimos dias que foram divulgados, mas agora emite também essa questão de um alerta. Ainda não está no portal Folha 1, Marco, mas a gente sabe que aconteceu nessa noite e, com certeza, agora a equipe assumindo pela manhã vai apurar os detalhes. Nós tivemos mais um caso de violência em São Francisco. Está preocupante a questão da violência no município de São Francisco de Itabapoana. Durante um forró na praia de Gargaú, 1 morto e 6 baleados ontem à noite. Então, mais uma vez, a gente sabe que existe, as informações que inclusive a própria polícia passa para a gente, existe uma guerra do tráfico em São Francisco de Itabapoana, existem facções criminosas rivais atuando no município, e isso está começando a ficar fora do controle, né? O município tem que atuar nos seus limites, né, enquanto município, mas também pedir o reforço aí do governo do estado com a atuação constante da Polícia Militar para tentar coibir esse tipo de violência, porque enquanto entre o tráfico, ou a gente pensa que seja, é uma coisa, mas isso acaba interferindo toda a rotina da cidade e muitas vezes inocentes pagam por uma questão que não tem nada a ver em relação a essa questão do tráfico de drogas, né? Então é preciso tomar cuidado, inclusive na hora de noticiar, porque muitas vezes a gente noticia como se fosse do tráfico, a gente não sabe nem quem foi a pessoa baleada, nem sabe a motivação desse tipo de crime ainda. Então, logo mais, a gente vai ter mais detalhes no portal folha1.com.br. E na edição, por falar em São Francisco também, só para a gente concluir, a prefeita Francimara Barbosa Lemos foi internada no fim de semana, de acordo com a assessoria da prefeita. Ela foi diagnosticada com diverticulite, foi atendida no próprio Hospital Municipal Manuel Carola. Também em destaque no portal Folha 1, nós temos, né, o sepultamento do empresário João Bermanhães. Familiares e amigos se despedem do empresário que morreu em um acidente de quadriciclo na praia do Rio Grande do Norte. Mais um acidente trágico, né, que a gente registrou recentemente. A pessoa que vai para uma festa, sai com a família para se divertir, né, e infelizmente a gente tem que noticiar uma questão triste como essa. Marco. É verdade, Arnaldo. E vamos então seguindo, e agora mais uma vez convidando a Marcela Toledo, secretária de Meio Ambiente de São João da Barra, para estar conosco aqui na conversa. Arnaldo é da região, né? Eu não tenho assim um conhecimento muito profundo da região, mas sei muito bem, Marcela, a importância que é a preservação das dunas e restingas. A gente vê isso em toda a costa brasileira, quando é bem feito, quando é respeitado, né? Quando você conversava comigo um pouquinho antes de entrarmos no ar, quando o público se conscientiza da importância de seguir as regras. Bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Arnaldo, bom dia aí a todos os ouvintes aí da Folha, né? Não só ouvintes, né? Porque é online também.
pelas mídias, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando, né, de mais um ato aí de preservação e de conscientização. E é muito importante a gente estar aí, né, divulgando a consulta pública para a criação de mais uma unidade de conservação em São João da Barra, a APA das Dunas e Restinga. E essa tem um peso, né, diferenciado, porque São João da Barra é um balneário, né, de visitação turística, e é importante que a gente fale disso e conscientize a população, principalmente que estamos, né, a um passinho do início da temporada de verão, onde a gente tem um aumento enorme aí do número de pessoas vindo para a nossa cidade. É importante que a gente fale, faça uma conscientização para que as pessoas entendam a importância da preservação ambiental ali nesse território. Marcela, vamos começar. A gente vai falar também sobre a sua consulta pública, né, da conservação da APA das Restingas, de Dunas e Restingas. Mas antes eu queria falar um pouco sobre unidades de conservação municipal. São João da Barra já tem algumas, né? Quais são e qual a atuação da Secretaria de Meio Ambiente nesses pontos específicos? Eu, na verdade, quando me tornei, estou com um cachorro aqui no fundo, mas eu estou na roça, faz parte, né? Quando me tornei secretária de Meio Ambiente, eu sou, né, de origem aqui do município, conheço bem o território, sou, né, filha de agricultor e pescador. Então, para mim, proteger o meio ambiente, de fato, é uma obrigação e é uma coisa que eu aprendo, né, desde criança com meu pai, porque se você não protege o peixe, o pescado, você nunca vai ter, né, Arnaldo? A gente que é filho de pescador. E aí a gente tem essa consciência de viver em equilíbrio com o meio ambiente. A gente tinha já uma APA criada, né, a APA da SEAB, porém a sua constituição, ela tinha deficiências que precisava melhorar para que a gente pudesse incluir a nossa unidade no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação e pontuar no ICMS ecológico. Então, ano passado, em 2021, nós refizemos o ato de criação e suprindo, né, as falhas que tinha o ato anterior. E aí a gente começou aí uma luta por organizar as unidades. A gente tem a previsão, né, de toda a zona de interesse ambiental definido no plano diretor, é obrigação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente torná-las unidade de conservação. E nessa obrigação, e com muito carinho em fazer, né, com muita vontade de fazer, nós criamos a primeira unidade de proteção integral ano passado, em 2021, que é, né, a área de refúgio da vida silvestre, que é a nossa Revitaí. E essa fica ali entre Caetá e Pipeiras, né? Se a gente colocasse uma área de abrangência, as localidades de Caetá, Vila Abreu, Vila da Terra, Palacete e Pipeiras estão dentro aí da zona aí de área de influência da Unidade de Conservação e de Proteção Integral Refúgio da Vida Silvestre da Lagoa do Taí. Então, essa é que habilita o município a buscar recursos de compensação, sabe, Arnaldo? A gente fala muito que os empreendimentos que se instalaram em São João da Barra, a gente não conseguiu esse recurso, que é voltado exclusivamente, ele é, né, de acordo com o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, esse recurso de compensação, ele só pode ser direcionado às unidades de proteção integral. Então, pela primeira vez, a gente consegue aí fazer a nossa unidade, e a gente agora está, na verdade, desde então, elaborando o projeto para a gente apreciar aí, né, nas CEAs e no INEA, a busca de recursos de compensação, né, tantos empreendimentos aí no povo que se instalaram em São João da Barra, com tantos recursos direcionados, né, a esses fundos de compensação, e hoje a gente consegue habilitar. A gente está nesse avanço, porque são várias regras que precisam ser cumpridas, mas a gente fez o papel número 1, né, que é a nossa obrigação de ter uma unidade de conservação e, de fato, proteger. E aí a gente tem a terceira unidade criada no ano passado, que é uma lagoa muito importante, a Lagoa do Salgado. A Lagoa do Salgado, ela tem metade, né, de sua área dentro do município de São João da Barra e metade dela dentro do município de Campos. A metade que fica no município de Campos está dentro do parque, né, da Lagoa do Açu Pelágia, que é um parque estadual. E a metade que está dentro do município não tinha, né, nenhum tipo de
proteção ou unidade. A gente criou no passado, dia 31 de dezembro, foi a publicação do ato de criação, e é muito importante, a gente tem uma riqueza muito grande, é rara a Lagoa do Salgado, né, as características ali dos estromatólitos, que precisam ser pesquisados e protegidos, né, e a gente está aí com a unidade municipal. E agora a nossa quarta unidade de conservação, que é a nossa APA das Restingas, né, das dunas e restingas, que a gente tem consulta pública marcada para o dia 23, e a gente deseja muito fazer esse ato. E não somente, sabe, Arnaldo, ontem, acho que é para título de informação, tivemos um incêndio terrível, né, na Lagoa do Veiga. A Lagoa do Veiga é a nossa próxima investida de criação de unidade, né? Então, a gente tem no cronograma aí para o ano de 2023, criar a unidade ali, né, a APA do Veiga, porque é um recurso, né, não sei se todos conseguem se localizar, mas o canal do Porto, que adentra, né, o mar adentra ali, dividiu a Lagoa do Veiga. E a porção que fica para o Açu, ela, né, tem uma restinga ali e tem uma área de tabu enorme. E ontem puseram fogo novamente, a gente teve isso no meio do ano, e eu agora, novamente, um incêndio terrível, de grandes proporções ontem lá. E é muito comum também colocarem fogo criminoso no refúgio da vida silvestre da Lagoa do Taí. Então, a gente já teve 2 incêndios esse ano, e fora os outros incêndios que a gente teve, não, foram muitos, né, os incêndios. Mas é proposital? Tem algum objetivo? Olha, culturalmente, algumas pessoas que realizam a caça, né, de aprear, né, colocam fogo para afugentar e, de fato, fazer caça mais facilitada, né? Então, culturalmente, tem esse hábito, tanto aqui na região de Campo da Praia, Rua Nova, né? Tem essa... Aí o Refúgio da Vida Silvestre também vai nessa região, né? Tem esse hábito. A gente tenta, né? Hoje a gente tem um monitoramento das unidades, que a gente tem que avançar o grau de implementação, né? Não basta criar no papel. E a gente, nesse monitoramento, a gente tenta identificar o foco, né? O nosso coordenador, ele, assim que a gente recebe, ele vai para a área do incêndio para poder tentar, ele é biólogo, né? Tentar ver o que pode ser feito para minimizar, mas a gente precisa avançar muito. A gente escreveu um projeto esse ano para, de fato, criar uma brigada para as unidades, sabe? Porque o bombeiro, com o caminhão, não consegue chegar. Então, a gente precisa de uma picape, puxando uma carretinha, com água, para poder chegar traçada, para chegar aí, é lógico que com a equipe preparada, para chegar onde o bombeiro não consegue chegar. Porque nessas tabuas, o bombeiro não consegue chegar e acaba a gente não conseguindo combater. Só quando acaba, de fato, a tabua seca, é que o fogo diminui, né? E a gente consegue o controle ali do incêndio. Mas natural. Então, isso é horrível, horrível mesmo. Eu queria, Em Arnaldo, relação só... à consulta para a nova área de proteção, essa área compreende aqui, falando daqui porque eu estou aqui no Pontal, né? Então daqui do Pontal até a Lagoa de Gruçaí, digamos assim, né? Não, não. Ela vai do Pontal até chegar ao Porto, Mas vai até a Caruara. depois de Caruara, né? Tá. Chegando lá ao Porto. Até a área do Porto mesmo, né? Sim, aí é porque assim, a gente deixou da ponte para lá, Arnaldo, porque a gente, no estudo, a gente deseja deixar, indo para o Açu, né? A outra área dentro da área do Veiga, da APA do Veiga, que tem mais relação, né, do bioma. Essa área nossa aqui, digamos, daqui até o Porto, já seria uma área preservada, já deveria ser uma área preservada naturalmente, e existem ações para isso. Mas qual o intuito principal de se criar essa área de proteção nesse pedaço específico? O que muda do dia a dia para a população, para quem frequenta essa área? Caso, sempre lembrando, caso seja realmente aprovado, nós estamos em consulta pública. Sim, sim. Eu acho importante que a população entenda o que você falou. É uma APP, né? Toda a área, né, marítima ali é uma área de proteção permanente. A gente já tem ali várias ações, né, principalmente do IBAMA, portarias, que definem regras
por conta da desova de tartaruga dessas áreas, né? Então, assim, ela já é prevista no plano diretor, como eu estava falando, como zona de interesse ambiental. O município agora está materializando. Eu usei a palavra materializar, é porque às vezes a gente fala disso, fica tanto no campo teórico, e que no prático as pessoas não entendem o que é preservação permanente. Então, preservação permanente, hoje, sem criação de APA, sabe? A gente não deve transitar, a lei de trânsito já proíbe que a gente transite na faixa de areia. O IBAMA já proíbe que a gente, aí é um crime ambiental, né? O outro é um crime de trânsito, mas o crime ambiental de você fazer o trânsito de veículos na faixa de areia. E aí, a gente precisa também entender que não é só pelas tartarugas, as tartarugas são super importantes. Aqui na nossa região nascem os machos, que vai fazer aí, né, dar a possibilidade de reprodução dessa espécie. Então, as características do clima, né, da temperatura da nossa região, da própria areia da nossa região, é propício para nascer, né, fecundar aí esses ovos machos. E a gente precisa muito, todo o planeta precisa muito, que as tartarugas que nascem, né, aqui em São João da Barra consigam alcançar o seu objetivo, né, que é retornar ao mar. Mas se a gente continuar com essa prática de hoje, a gente não vai conseguir. Porque apesar da gente fazer campanha de educação ambiental hoje, a conscientização, né, até porque o público, ele é volante, varia, né, ele é um público que não é fixo, a gente recebe pessoas de diversos lugares, então a gente conscientiza aquele público hoje, ele vai embora, chega um novo público que não está consciente. Então, que a gente possa, de fato, com a unidade, o que muda nessa pergunta, é que a gente vai materializar, que já era para ser praticado, né? E a gente busca também criar estruturas fixas que impeçam o trânsito de veículos na faixa de areia. A gente tem uma ação judicial, sabe? Que é importante falar, a juíza federal condenou o município, né, a fazer ações coercitivas, fazer ações, condenou. Então, a gente não tem possibilidade de recorrer, e nem queremos, né? Eu acho que a proteção ambiental, ela é uma coisa importantíssima, mas a juíza determinou que a gente fizesse ostensivamente fiscalização, que lavrasse auto de infração, é uma determinação judicial da Justiça Federal, de última instância. Então, assim, já tem anos, né, eu acho que todo mundo acompanha esse processo na nossa orla. Esse é um processo muito antigo, eu não sei se ele é de 2007, mas é por aí, o início desse processo, onde a Justiça Federal, chegou na esfera federal, né, vem discutindo, e aí com o município, da remoção, né, de bares na orla. Esse processo todo vem se arrastando, né, e a gente precisa trazer aí, e aí uma das considerações que a juíza fez foi de que a gente não havia, ao longo desses anos todos, lavrado nenhum auto de infração ambiental sobre o assunto. E a gente precisa fazer. Então, a gente está aí nesse trabalho de fazer, e hoje a gente tem fiscalização, nós convocamos os fiscais no ano passado, em dezembro fizemos nosso decreto de fiscalização, revisamos o nosso Código Ambiental no ano passado, e agora a gente pode multar. Só que a dificuldade na multa ambiental, não de trânsito, mas o que alega os fiscais é que a gente, se não pegar o carro com os pés na restinga, né, com os pneus na restinga, no ato da infração, a gente não consegue multar com a multa ambiental que a gente precisa, né, que a gente tem de regularidade. Então, com a criação da APA, isso é que muda, Arnaldo. Só você tem entrado com o veículo na unidade de conservação, sabendo que é proibido, porque nós vamos fazer uma intensa, uma quantidade enorme de placas, né, para botar, e também conscientização ambiental, divulgando, né? Mas só o fato de você já estar, por ser uma unidade de conservação, você já pode ser multado imediatamente. Então, isso é que muda. A capacidade de fiscalização do município sobre o território. Eu queria colocar uma coisa realmente, Marcela, quando dói no bolso, parece que a coisa começa a se acertar, né? Mesmo que caso... A multa ambiental
Começa em R$ 1.000 e poucos reais. Pois é, não é Começa. brincadeira, não é um troquinho aqui, não. Por exemplo, a gente fazer uma comparação, não se trata de ambiental, mas quando pega um carro ultrapassando pelo acostamento ou ultrapassando em local proibido, as multas são caríssimas. E o sujeito que leva uma, ele não quer levar a segunda. Né? Agora, a gente vê desde Gruçaí, desde que eu me entendo, eu não sou nascido em Campos, mas frequento desde garoto, aquela lagoa de Gruçaí tem casas ali que ficam a 2 metros da lagoa. 2 metros, nem carro consegue passar. 2 metros da lagoa. Aí, quando a lagoa invade, por alguma razão de cheia, alguma coisa, a casa, eles dizem, a lagoa está invadindo a minha casa. Eles querem providência do município. Ora, bola, foi ele que invadiu a área da lagoa, não é a lagoa que está invadindo a casa dele. Né? Isso é um fenômeno natural, faz parte. Não estou comparando lá com Pontal, não, que pode ser estudado alguma coisa, é outro tipo de fenômeno, mas a lagoa subir um pouquinho ou baixar um pouquinho, se sobe 60 centímetros, já está dentro da casa de muita gente. Esse é o problema. Esgoto voltando, né? A drenagem do quintal, voltando, retornando ali, né? As pessoas depositando de forma irregular o esgoto dentro da lagoa, que é um problema enorme, né? Ali na Lagoa de Gruçaí. E eu acredito, Arnaldo e Marco Antônio, que a gente vai dar um passo importante, né? É muito simbólica, a orla é muito importante, né? E aí é muito simbólico essa criação da gente tratar do tema, e eu acredito que na medida em que a gente aprofunde os estudos, é o que eu estava falando, não é só a tartaruga marinha. Nós temos restingas ali que precisam ser protegidas, né? Uma flora que é importante para a fixação, né, das areias, das dunas, para que a gente não tenha aquela mobilidade toda de areia avançando para o asfalto. Então, se você impede o trânsito de veículos, você protege essa restinga que fixa nessa areia ali. E é importante, ali tem fauna, a gente tem uma área ali de depósito aí de reprodução de aves, né, que deve ser protegido também. Fora a fauna, né, o lagarto do rabo verde, que é muito recorrente, né, e é ameaçado de extinção, que usa essa restinga de praia como seu habitat natural. Então, assim, a gente precisa proteger, né, por tudo, pela restinga, pela duna, pelas tartarugas, né, pela fauna e a flora, e a importância das pessoas saberem que a gente tem um problema erosivo enorme, né, em Altafona, e a gente precisa cuidar, né? Se a gente não cuidar, quem que vai cuidar? Né? Se a nossa geração não cuidar, e se nós, enquanto município, não fizermos ações para cuidar, ninguém vai vir aqui e vai fazer. Somos nós que precisamos. E a população conosco. Por isso que a consulta pública, eu pretendo essa semana, né, apesar de curta, por conta do feriado, mas a gente pretende essa semana fazer visita nas escolas estaduais, que são os maiores, né, os alunos maiores, convidando para a consulta pública, ela é online, né, então o link já está disponível, mas a gente vai levar um informativo para que as pessoas possam participar. É importante os jovens serem inseridos nesse cenário e a população, de forma geral, o quanto, né, são bem-vindos todos para discutir, para conhecer o estudo técnico que foi feito. O estudo técnico foi feito pela própria equipe da Secretaria de Meio Ambiente, né? Nós convocamos analistas, especialistas em diversas áreas, engenheira florestal, biólogo, né? Engenheiro civil, nós temos engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista. Nós temos uma equipe muito multidisciplinar e hoje a gente não depende, né, de outros para fazer, e nem contratação para fazer esse tipo de estudo que a gente faz com a própria equipe da Secretaria, o que me deixa muito orgulhosa e agradecida, né, aos colegas aí que se dedicaram nesse estudo. Eu fiz a leitura minuciosa de cada detalhezinho, né, do estudo, fiquei até 10 horas na secretaria, 9 horas, 9 e pouco, para a gente poder ter aí um retrato da realidade aí do nosso ecossistema de Restinga e de dunas. Marcelo, a gente vai falar um pouco mais sobre a consulta várias vezes, vamos retornar à consulta pública até como forma de divulgação, mas você citou na resposta anterior uma questão interessante sobre a fiscalização na beira da praia.
a gente que nasceu aqui, a gente sabe que sempre foi cultural isso, né? As pessoas vêm com o carro traçado, vêm para a praia, e vai de Gruçaí a Tafona, enfim. Agora não, já há um tempo que juntou aqui a Foz do Paraíba, onde era a Ilha da Convivência, então agora vão até lá também. Enfim, até uma outra dúvida, vou deixar um pouquinho mais para frente, a quem compete a fiscalização ali agora que juntou, mas vamos especificamente a questão do tráfego de veículos. Na orla, sobretudo ali do balneário em diante, foram colocadas estacas para tentar impedir o acesso, até dentro desse processo que você citou anteriormente, esse processo, né, que corre na Justiça Federal. Então, só que ontem mesmo eu passei ali em um determinado trecho e já vi que retiraram estacas e um trecho parecia um estacionamento, né? Não só um estacionamento, as pessoas aproveitam um trecho ali, que eu já vi várias vezes, acredito que vocês têm conhecimento também, um pouco antes, indo de Atafona para Gruçaí, um pouco antes da passarela ali do posto do Chapéu de Sol. As pessoas já levaram rede, abriram rede ali, fizeram uma área de lazer. Acho que usar como área de lazer não tem problema. O problema é que não pode usar veículo, e tinha veículo espalhado para tudo que é lado. Então, se é um ponto tão recorrente, já há algum tipo de ação concreta naquela área ali para tentar coibir? E em relação a essas estacas, quem deveria fazer a reposição? É a prefeitura que tem que fazer isso? Então, Arnaldo, as estacas nós colocamos no ano passado, né? Foi sim o pedido, a determinação da Juíza Federal de que a gente fizesse obstrução, né? Que dificultasse a entrada dos veículos ali. Nós fizemos 6 quilômetros, né? De colocação de estacas e pretendemos recolocar, né? Ampliar, refazer, né? Só que é o que a gente viu, né? As pessoas tiram as estacas, né? E é difícil você fazer esse trabalho de monitoramento. A gente pretende, na verdade, o que eu desejo pós-criação da unidade é voltar a conversar com o Ministério Público e com a Justiça Federal para que a gente possa propor uma construção de barreira fixa. A Juíza Federal já determina e sugere a barreira fixa, né? E o que seria uma barreira fixa? De fato, uma calçada, né, maior que impeça a entrada dos veículos ali. Só que o Ministério Público Federal proibiu a construção de qualquer estrutura de concreto do lado, né, do mar. Então, a gente precisa alinhar esses dois órgãos de justiça, sentar e conversar e fazer um projeto. Nós temos um projeto que também já está colocado lá no processo, né, está rolado lá, que é a construção de uma ciclovia do lado direito, para que, de fato, a gente faça isso alto, né, do lado do mar, né, do lado direito, né, varia muito de quem vai, de quem vem. Se eu estou indo, não sei se você está em Atafona, eu estou na Rosa, mas você está em Atafona, a gente vai vir. Mas do lado do mar, a gente teria uma ciclovia alta, que tanto ajudaria, né, a gente trocar a iluminação pública para voltar de costa, porque uma determinação da juíza é que a gente não tenha aquela fotopoluição ali, né, porque toda a iluminação está do lado esquerdo, de frente para o mar. Então, a gente tem que voltar ela para ficar de costas para o mar. Então, a ideia é que a gente fizesse uma barreira com um calçadão, onde tivesse uma ciclovia alta, que dificultasse ou impedisse efetivamente a entrada dos veículos, e a gente tivesse ali também a proteção, porque as tartarugas, às vezes, desorientadamente, elas vêm em direção à pista, e são, né, muitas vezes, é muito recorrente, no período aí de nascimento aí das tartarugas, elas se direcionarem para a pista e serem aí, né, esmagadas por veículos. E aí impediria, elas bateriam também, retornariam, né, e daria tempo do monitoramento encontrá-las e direcionar aí para o mar, porque é muito distante ali, e elas ressecam, enfim. Mas, e também troca da posteação de iluminação pública, e aí a gente sanaria um grande problema. Enquanto isso não acontece, a gente precisa repor, e a gente vai começar a reposição agora, né, no mês de novembro, e vai até dezembro, porque como esse trabalho, né, a gente coloca aí, se tira, aí a fiscalização, né, que foi a pergunta sua. Naquele trecho ali, especificamente, nós temos as casuarinas, né, que é onde as pessoas colocam embaixo,
As casuarinas por si já tem um outro processo. Não sei se você já acompanhou, mas tem um outro processo judicial que determinou a retirada das casuarinas e houve uma defesa, à época, da importância cultural das casuarinas e tal. Só que as casuarinas, elas impedem que a vegetação nasça embaixo. Naquele trecho onde os carros estão, é gramínea, né? Que é capim, é um capim ali típico da região. Isso não é restinga. Então, para quem pode ali fiscalizar efetivamente é o trânsito, né? Que é a guarda civil, né? Que pode ali fazer a multa. Agente ambiental, para identificar, ele precisa pisar na restinga, entendeu? Então, nem sempre a gente consegue esse flagrante ali no ponto. Mas com a APA a gente vai fazer isso. Eu queria só colocar uma pergunta. Você acha que o monitoramento através de câmeras não é mais fácil de fazer, mais eficiente e mais barato, talvez, do que essa construção enorme? Porque o que eu estou vendo nessas coisas é que tem vários órgãos envolvidos. Isso é responsabilidade da polícia, isso é responsabilidade do meio ambiente, isso é responsabilidade... Aí fica uma burocracia, e um jogando para cima do outro. Não, isso aí você tem que falar com fulano, com Beltrano. E acaba, quando se resolve alguma coisa, todo mundo invadiu. Marco Antônio, em relação à construção, ela tem vários objetivos. Sim. Né? A proposta de construção do calçadão. O primeiro deles é a fotopoluição, que é a troca da posteação para o lado oposto. Certo. Aí você tem que montar a estrutura, trocar mesmo, né? E aí você tem que fazer ali, né, a autorização do SPU, todo um processo. A vinda das tartarugas para serem pisoteadas ali, né, pelos carros, também é um dos motivos. Mas o que eu vejo em relação... Câmera não multa ninguém, sabe? Marco Antônio, e nem posso multar por essas câmeras, o crime ambiental. Então, eu preciso do monitoramento em orla. A extensão da orla é enorme, né? O contingente de fiscalização para pegar todo mundo, ele é muito grande. Eu preciso ter a fiscalização, eu vou dar um exemplo, meu fiscal, meu coordenador de fiscalização, ele veio de Campos, né? Ele era concursado em Campos, e ele era chefe da Guarda Ambiental de Campos. Ele me contou uma coisa essa semana, ele falou assim, Marcelo, depois que a gente foi para a orla, né, fizeram lá, né, leis, coibindo e tal, depois que a gente foi com a fiscalização para a praia, na primeira semana nós lavramos 300 multas. Na primeira semana. 300 multas. Muito bem. Quando foi publicado, né, todo mundo ficou sabendo dessas multas, na próximo final de semana eles lavaram 50. E depois, no outro fim de semana, eles coibiram 3. Então, o que isso demonstra? Na verdade, que a fiscalização, né, quando a gente tem respaldo legal e faz a fiscalização, é o que você falou lá no início, Marco Antônio. Quando dói no bolso, né, as pessoas sabendo que vão realmente ser... E se você incidir naquele comportamento, só tem agravante de multa. Então, vai piorando a situação. Então, a gente acredita muito que essa série de ações, e esse ano, a gente consegue moralizar e a gente consegue fiscalizar. Só que a questão do calçadão e a questão da ciclovia, ela tem outros objetivos além, que vão para além do carro não entrar. Mas se a gente puder também fazer isso, né, que a barreira fixa já seja um demonstrativo de que ali não é para ninguém entrar, já ajuda também nesse processo. Porque o que você falou no início, a gente estava conversando, às vezes, por falta de consciência, a pessoa que compra um veículo traçado, seja um quadriciclo, seja um bugre, olhe para uma duna e veja aquilo uma aventura. E acha que ali a duna nasceu para ele comprou o carro para isso, né? E aí, na verdade, não é. Então, a gente precisa materializar e explicar às pessoas que a faixa de areia não é para andar. Aquela área lá do balneário, lá atrás, e aí falando de quem defende, né, quem gosta desse tipo de esportes, a gente tem muito, né, aqui no município tem o Jeep Clube, e aí tem pessoas desse segmento,
Lá atrás do balneário tem uma área específica para esse esporte. Inclusive, a gente ajudou bastante recentemente, né, que teve o aniversário do Jeep Clube, a ajudar a compor ali, né? Então, é uma área gigantesca. Então, tem área para isso? Tem. A gente pode melhorar e constituir esse circuito para que todo mundo possa utilizar e fazer esse esporte? Sim, a gente não é contra esporte algum, né? E aí a gente quer que as pessoas pratiquem todas as atividades, que o Jeep Clube continue desenvolvendo, só que no local adequado, sem causar dano ao meio ambiente. Arnaldo, são 7h41. Eu vou pedir licença a Marcela e Arnaldo para fazer agora um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instantes com o Folha no Ar, nesta segunda-feira, dia 14 de novembro. Quando se pensa em exames laboratoriais,